E aí, galera? A nossa aula de hoje é sobre produtos notáveis. E o que seriam produtos notáveis? Produtos notáveis seriam identidades que podem ser obtidas de maneira prática. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês, galera. Aqui, para a gente começar a falar de produtos notáveis, vamos começar com o quadrado da soma de dois termos. Então vejam, eu tenho dois termos somados e elevados ao quadrado. Isso seria o quadrado da soma de dois termos, correto? Onde A seria um desses termos e B seria o outro. É muito tranquilo o desenvolvimento, pessoal. Lembrem-se, nós temos aqui uma potenciação. E o que seria uma potenciação? A potenciação é uma multiplicação onde os fatores são iguais. Isso significa que A mais B elevado ao quadrado seria o mesmo que multiplicar A mais B vezes A mais B. Então, olha, vamos fazer uma observação aqui. A mais B ao quadrado poderia ser desenvolvido apenas repetindo A mais B vezes A mais B. E como que a gente ia desenvolver essa multiplicação? Apenas aplicando a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho. Então bastaria a gente multiplicar A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B. Mas a ideia aqui, como eu disse, é obter de maneira prática. Então a gente vai atribuir algumas regrinhas para que a gente possa chegar ao resultado daquela multiplicação de uma maneira mais simples. Então vamos considerar da seguinte maneira. Esse primeiro elemento aqui, esse primeiro termo, o meu A, eu vou chamar de primeiro, não é? E esse aqui é o meu segundo termo. Como que a gente pode memorizar uma regrinha que vai nos auxiliar? O que nós temos? Nós temos a soma, não é? Desses dois termos aqui elevados ao quadrado. Então é tranquilo, pessoal. Para você desenvolver isso, basta vocês lembrarem da regrinha que eu vou passar para vocês aqui agora. Olha, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então isso aqui seria a maneira prática da gente poder estar desenvolvendo o produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Então vamos lá de novo. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aí é aplicação simples para você chegar direto ao resultado. Então vamos lá aqui. Nós temos A mais B ao quadrado. Obedecendo a esse macete aqui, olha, basta eu fazer o seguinte. A ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então tá aí o desenvolvimento, certo? Do meu produto notável, o quadrado da soma de dois termos. É só lembrar da regrinha, ó. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E já era, pessoal. É isso aí. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu tenho x mais 2 ao quadrado. Quando eu falo primeiro e segundo, eu me refiro ao primeiro termo e ao segundo termo. Então teremos aqui, olha, o meu primeiro ao quadrado, ó, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Só que não tem problema se você fazer 2 vezes 2 primeiro, porque a ordem dos fatores não altera o produto, então não importa a ordem que você vai multiplicar. Então se você quiser fazer 2 vezes x e o resultado vezes 2, ou 2 vezes 2 e o resultado vezes x, não tem problema.
2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes x, 4x. Mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo? 2. E 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, o resultado do primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo aqui, olha. Quem que é o primeiro? O primeiro agora é 3a. E o segundo é 1. Lembrando, quando eu falo primeiro e segundo, eu estou me referindo aos termos, certo? Dessa expressão que nós temos aqui. Então, o quadrado do primeiro é 3a ao quadrado. Cuidado para não elevar só o 3 ao quadrado ou elevar somente o a ao quadrado, ok? São ambos. Então, o quadrado do primeiro vai ficar 9a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3a, 6a. 6a vezes 1, 6a. Mais o quadrado do segundo. 1 elevado ao quadrado é 1. Tranquilo, não é? E para fechar aqui, tem fração. Ai, meu Deus do céu, eu odeio fração. Gente, a regra não vai mudar. Independente se você estiver trabalhando com um número inteiro, com uma fração, com um número decimal, basta lembrar aqui da regra prática, independente do que vocês tenham. Só tem que ter um cuidado, tá? Quando você estiver trabalhando com fração, verifique se não é possível simplificar algum termo. Se for possível, não esqueçam de fazer essa simplificação, ok? Então vamos lá, ó. O meu primeiro termo é t e o meu segundo termo é 2/3. Então o quadrado do primeiro vai ficar t ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ó, atenção, na hora de multiplicar, fazer 2 vezes o primeiro e você for multiplicar pelo 2/3, você vai multiplicar esse 2 somente pelo 2 do numerador da fração. Em multiplicação de fração, multiplica-se numerador com numerador, denominador com denominador. Então, quando eu vou fazer 2 vezes o primeiro pelo segundo aí, que tiver fração, cuidado, é para multiplicar só o numerador. Então, 2 vezes 2/3 vai dar 4/3. E 4/3 vezes t, 4/3 t. Beleza? E para fechar aqui, o quadrado do segundo. Então, mais o quadrado do segundo vai ficar 4/9, 4/9. Então tá aí. Isso aqui, pessoal, foi um pouquinho sobre produtos notáveis. E aqui nós falamos sobre o quadrado da soma de dois termos. Beleza? Tranquilo, né não? Agora vamos de quadrado da diferença de dois termos. Tínhamos visto que o produto notável, certo? Quadrado da soma de dois termos, para ser desenvolvido, bastava você memorizar a regrinha. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, no quadrado da diferença de dois termos, não vai mudar muita coisa não, galera. Bem tranquilo. A única coisa que vai mudar é o sinalzinho do termo médio. Antes era mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, não é? Era assim que ficava o termo médio. Agora ficará menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então acompanha aqui, olha. Eu vou chamar novamente esse aqui de primeiro, no qual seria o meu primeiro termo, e esse aqui o meu segundo termo. E eles estão em forma de subtração e estão elevados ao quadrado. Como que vai ficar a regrinha então? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então vejam que no quadrado da diferença de dois termos, a única coisa que vai mudar aqui é o sinalzinho do termo médio, só do termo médio. Vejam que os outros sinais se conservaram, manteram-se da mesma maneira. O primeiro termo continuou positivo, o terceiro termo aqui também continuou positivo.
Até porque se a gente fosse repetir, como eu mostrei no início da aula, eu até tinha dito a vocês que eu poderia resolver esse produto notável, certo? Repetindo, porque é uma potenciação. Eu iria repetir a base 2 vezes, iria realizar o procedimento da distributiva, a multiplicação, não é? Ao fazer aquele chuveirinho ali, aquela distributiva, multiplicar todos os elementos entre si, eu iria chegar ao resultado também e, ao fazer o joguinho de sinal, o que iria acontecer é que esse primeiro termo aqui e esse último termo ficariam positivos, certo? Por quê? Porque eles estão multiplicando por ele mesmo, certo? Então é a mesma coisa de estar elevando um termo ao quadrado. E quando eu multiplico, certo, um elemento por ele mesmo, certo, sempre vai ficar positivo, ok? Então vamos lá. Memorizei aqui a minha dica, o meu macete. Agora vamos lá generalizar isso aqui. Então esse aqui é o meu primeiro termo, esse é o meu segundo termo, o quadrado do primeiro. Então vai ficar a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2ab. Aí eu não preocupo mais com o sinal, eu já coloquei o menos aqui. Não tem esse negócio de fazer 2 vezes a, 2a vezes b, menos por causa desse menos aqui. Não, esquece. Você já memorizou a regrinha, então o menos já está aqui. Se você for considerar o menos do b, você pode fazer confusão e acabar errando, tá bom? Então fica atento quanto a isso aí. E mais o quadrado do segundo, né? O segundo é b, então ficará b ao quadrado. Tá aí, bem tranquilo também, o quadrado da diferença de 2 termos. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Eu tenho 3 menos y elevado ao quadrado. Então vamos seguir a regrinha que não tem erro, não é? 3 elevado ao quadrado é 9, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes y, 6y. Mais o quadrado do segundo. Então, y ao quadrado, y ao quadrado. Exemplo número 2. O quadrado do primeiro. O primeiro aqui é 2x. Aquela dica que eu dei, né? Não vai fazer confusão em levar só o 2 ou só o x. Tem que levar ambos ao quadrado. Então, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se quiser multiplicar aqui, olha, antes não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 4 é 8 e 8 vezes 2 é 16. O que? X. Mais o quadrado do segundo. 4 elevado ao quadrado, 16. Tá? Então, resolução do exemplo 2. Para fechar essa parte aqui, mais um exemplo. Agora eu coloquei um número decimal aqui para representar um dos termos, né? Na primeira parte eu coloquei uma fração para vocês verem que não vai modificar o produto notável, tá? Isso não interfere. O pessoal às vezes tem uma preocupação, um receio aí, tanto com a fração quanto com o número decimal, não tem problema, tá? É bem tranquilo. Então aqui, ó, o quadrado do primeiro, m é o primeiro, né? Então m ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então 2 vezes 0,2 é 0,4 vezes m, 0,4 m. E menos 0,2, né, já vai ficar mais, de acordo com a regrinha, não tem nem que me preocupar com o sinal, eu já memorizo a regra, já era. O quadrado do segundo, e 0,2 vezes 0,2 é 0,04. Então tá aí, pessoal, mais um macete, né, mais um produto notável, certo? Aqui no caso agora o quadrado da diferença de 2 termos, que caso você tenha dificuldade em memorizar essas regras,
não tem problema, é potenciação, não é? É só você repetir a base e realizar a distributiva, não vai dar nada, vai ficar certinho, ok? Então vimos quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Não menos importante, nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Vejam, aqui eu tenho um produto, uma soma e uma diferença de dois termos. E aí, como que eu poderia desenvolver esse produto notável? Primeiro, caso você tenha dificuldade com o produto notável, veja que é uma multiplicação, bastaria realizar a distributiva, multiplicando o A pelo menos B, o B pelo A e o B pelo menos B. Mas a ideia aqui é encontrar uma maneira prática para não ficar realizando esses produtos e perder tempo, não é? Então isso seria os produtos notáveis, essa maneira prática de você chegar direto a um resultado. É bem tranquilo, pessoal. Só para vocês verem o que iria sempre acontecer. Se eu fizesse por distributiva, se eu multiplicasse, realizasse esse produto aqui, vejam o que aconteceria. A vezes A é A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A também é AB, não é? E B vezes menos B, menos B ao quadrado. Observe que eu ia poder cancelar, porque esses elementos aqui são opostos, eles são simétricos, não é? E o que sobrou? Sobrou A ao quadrado menos B ao quadrado. E isso sempre vai acontecer. Todas as vezes que eu tiver que realizar um produto e esse produto seja de uma soma por uma diferença de dois termos, sempre vão se cancelar esses dois termos médios. E o que vai sobrar? Sempre vai sobrar o primeiro elevado ao quadrado menos o segundo também elevado ao quadrado. Então, podemos ter uma regra prática. Então, olha, aqui o meu primeiro termo é A, não é? Então, A é o primeiro termo. E B é o meu segundo termo. Então, a ideia é isso aqui. Como que vai ficar o desenvolvimento prático, então, meu produto notável? É só eu memorizar que o resultado desse produto sempre será o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vou escrever isso aqui, olha. O primeiro, né, ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, basta você memorizar isso. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vejamos aqui, olha. O meu primeiro é A, o meu segundo é B. Quando eu falo primeiro e segundo, lembrando novamente que eu estou referindo aos termos. Primeiro termo e segundo termo, né? Então, o quadrado do primeiro seria A ao quadrado menos, sempre menos, o quadrado do segundo, B ao quadrado. Tá aí muito tranquilo. Em relação aos outros dois produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, esse aqui chega a ser mais fácil do que eles, não é? Então olha aqui, vejamos alguns exemplos. Olha, lembre-se, só elevar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então olha, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 2 elevado ao quadrado, 4. Tá aí, bem tranquilo, né não? Segundo exemplo, o quadrado do primeiro, o primeiro é 3, então fica 9, menos o quadrado do segundo. Lembra, tem que levar aqui os dois termos ao quadrado. Então vai ficar 25y ao quadrado. E para fechar aqui, o produto da soma pela diferença de dois termos, uma fraçãozinha, ai meu Deus, não muda nada, a regra continua sendo a mesma, você só tem que
o mesmo que você faz para o numerador, você faz para o denominador, ok? Você vai levar ambos ao quadrado, não tem erro. Você vai fazer isso individualmente, olha, era como se você estivesse trabalhando com o número inteiro. Tem erro não, é muito tranquilo. Então, ó, o quadrado do primeiro aqui vai ficar 16a ao quadrado sobre 25, não é? Olha aí, sossegado. Menos o quadrado do segundo, b ao quadrado. Fácil, né não? Então tá aí mais um produto notável, né? O produto da soma pela diferença de dois termos. E para fechar, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Com certeza, é um pouquinho mais complicado que o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, mas eu tenho certeza que vocês vão pegar isso aí rapidinho, ok? Então, olha, primeiro, esse A seria o meu primeiro termo e esse B seria o meu segundo termo. Vou elevá-los aqui ao cubo e vou desenvolver. Vocês poderiam simplesmente repetir essa soma aqui 3 vezes e realizar a distributiva, porém iriam perder mais tempo. E a ideia do produto notável é a gente ganhar tempo com isso aí. Então olha aqui, vamos memorizar uma regrinha, às vezes vai perder um tempinho para memorizá-la agora, mas vai ganhar tempo lá na frente. Então vamos lá, olha, vai ficar o seguinte. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Então, tá aí nossa regrinha, certo? Viu? Um pouquinho mais extensa, mas se você for praticando, loguinho tá aí na sua cabeça. Então, vamos lá. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Tá aí bem tranquilo, né não? No cubo da diferença de dois termos, isso aqui praticamente não vai alterar nada, certo? Só a questão do sinal. Aqui eu tenho o primeiro termo menos o segundo termo elevado ao cubo. Tenho dificuldade? Repito 3 vezes e faça a distributiva, certo? Mas posso memorizar a regra prática. Na diferença, certo? No cubo da diferença de dois termos, a única coisa que vai mudar é que no sinal aqui e aqui eles vão mudar, eles serão negativos. Na adição, olha, na soma, aqui no cubo da soma de dois termos é tudo positivo. Já no cubo da diferença de dois termos vai ficar intercalado. O primeiro termo fica positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo e o quarto negativo. Vai intercalar, não tem erro não. Basicamente eu posso olhar aqui e só alternar o sinal. Então, ó, vai ficar o cubo do primeiro. Aí o primeiro termo ficou positivo, né? Esse aqui agora vai ficar negativo. 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, menos, mais agora, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, agora menos o cubo do segundo. Então tá aí, ó. O cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então é só alternar o sinal, não tem erro, é bem tranquilo. Beleza? Então é só praticar um pouquinho a regrinha. Vamos ver aqui agora, de maneira geral, né? E depois o nosso exemplo. Então aqui vai ficar ó, o cubo do primeiro, então A elevado ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes, agora o primeiro, pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então tá aí, olha.
Vamos aqui agora, olha. De novo, só vai intercalar o sinal. Então fica o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais, menos agora, né, intercalado, mais, menos, o cubo do segundo. Então tá aí, regrinha bem tranquila, é só praticar um pouquinho, logo vocês ficam fera nisso. Vamos fazer os dois exemplos aqui para finalizar? Vamos lá. O cubo do primeiro eu não vou fazer direto, certo? Se você tiver facilidade, show de bola, é bom que ganha tempo, mas eu vou fazer a substituição e depois eu finalizo. Então vai ficar aqui, ó, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Ok? Vamos dar uma conferida? Ficou certinho? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Agora só organizar isso aqui, né? Resolver os produtos aqui, as potências, fazer os agrupamentos e já era. Então ficou x ao cubo mais 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, mais 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, então 12x. E mais 2 ao cubo, que é 8. Então tá aí o desenvolvimento do cubo da soma de dois termos. E um exemplo aqui no finalzinho, vamos lá, o cubo do primeiro, então tá aqui o cubo do primeiro, menos, intercalando o sinal, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Você vai falar, pô, mas esse menos aqui não tinha que aparecer ali? Não, eu já coloquei o menos aqui quando eu memorizei a regra. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos, né, intercalei, mais, menos, o cubo do segundo. Então também é só resolver as potências, certo? Os produtos e agrupar. Então o cubo do primeiro, cuidado para não levar só o 2 ou só o y ao cubo, ok? Então 2 ao cubo é 8y ao cubo menos. Aqui eu vou resolver essa potência. Vai ficar 4. 4y ao quadrado, não é? E aí 4 vezes 3 é 12. Então menos 12y ao quadrado. Porque vezes 1, né, seria ele mesmo. Mais 3 vezes 2, 6. Porque 1 ao quadrado é 1, né? Então 6y. Menos 1 elevado ao cubo, 1. Então tá aí. Aqui nós finalizamos os nossos produtos notáveis com o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Então, ó, só para fechar mesmo, a única coisa que muda em relação ao cubo da soma e o cubo da diferença é que os sinais vão alternar, certo? Onde for cubo da soma é tudo positivo, onde for cubo da diferença vai intercalar os sinais positivo, negativo, ok? E aí memorizem a regrinha, galera. Você vai perder um tempinho agora, mas eu tenho certeza que lá na frente você vai ganhar tempo com isso aqui. Então, ó, para fechar, como que ficou? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E se for da diferença, né, como eu disse, só muda a questão dos sinais, fica o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o quadrado do segundo pelo primeiro, não é? Menos o cubo do segundo. Então, tá aí. Esses foram os nossos produtos notáveis.
Galera, não esquece de se inscrever no canal, pessoal. Se inscrevam lá no canal e ativa o sininho aí, porque todas as vezes que tiver novidade, vocês vão ficar por dentro, beleza? Então é isso aí, valeu, foi lindo!